Olá! Nesta aula, eu, professor Euclides, e a professora Juliana, vamos trazer um assunto de muita importância, a diferença entre um estado alterado de percepção anímica e EAPA, do estado alterado de consciência, EAC. Então, quando nós estamos trabalhando dentro desta ótica da visão familiar sistêmica, a gente sempre vai buscar um estado alterado de percepção anímica, que é diferente do usual estado alterado de consciência. Vamos trazer as diferenças e como isso é utilizado no trabalho do ajudador familiar sistêmico, ok? Vamos lá? Então, um resumo, de tudo isso que foi falado, só para ficar um pouco mais claro para vocês. Então, a hipnoterapia tradicional, ela trabalha com estado alterado de consciência e atua no processo mental e individual do cliente, exclusivamente para o cliente. A hipnoterapia sistêmica, ela trabalha com estado alterado de percepção anímica, atua no sistema familiar, dissolvendo ressonâncias limitantes e possibilita curas coletivas e individual do cliente. Isso tudo que nós trouxemos essa diferença é que vocês possam perceber como funciona a principal ferramenta da parapsicologia sistêmica, da biosistêmica, ou aqueles que queiram trabalhar com essa visão baseada nas leis sistêmicas, eles precisam ter uma ferramenta. Hoje a gente percebe nos cursos que eu faço que tem psicanalista, que tem psicólogo, que tem terapeuta, que por alguma forma fez um curso de formação de constelação familiar sistêmica, eles querem utilizar essas leis sistêmicas em consultório, porque como eles participaram de muitas constelações, eles ativaram a percepção sistêmica. Só que eles não sabem como fazer isso. Então, muitas vezes, eles recebem a informação, ela desrespeitou a hierarquia, ela é arrogante em relação à mãe, está havendo desequilíbrio no relacionamento dela com o marido, mas fica por aí, porque ele não sabe qual é a ferramenta que isso pode ser utilizada, já que ele teve essas percepções, para tratar. Ele continua com o antigo processo. Eu me lembro que eu tive uma professora muitos anos atrás, não estou muito longe, que eu tenho muita gratidão, mas eu não vou falar, ela era uma psicanalista e era minha professora de constelação. O engraçado é que ela atendia durante a semana, como psicanalista, ela é uma psicóloga com formação em psicanálise, ela atendia há mais de 30 anos, então ela tinha muita experiência dentro da psicanálise. E alguma dessas pessoas que ela atendia, desses pacientes, desses consulentes, desses clientes dela, às vezes iam fazer a formação. Então, a formação de constelação familiar. E ela estava atendendo como cliente da linha da psicanálise. Aí, dentro da linha da psicanálise, ela tinha lá uma orientação. De repente, quando o aluno, o consulente dela, estava fazendo a formação, e constelava, e o campo apresentava uma dinâmica oculta que ela tinha visto ali na constelação, que ela mesma constelava, durante a semana ela já mudava tudo, porque o campo mostrou uma coisa que o trabalho dela não estava atingindo. Então, há esse conflito. Então, a gente teve esse mérito, com muita humildade, eu, a professora Juliana, por termos experiência como parapsicólogos clínicos e consteladores, a gente percebeu que a forma de fazer terapia, ela tinha que mudar e tinha que trazer toda essa base das leis sistêmicas que Bert Hellinger nos deixou. Com auxílio também da leitura biológica, do Dr. Hammer. Mas aí, como fazer isso? Uma maneira bagunçada? Então, como eu já tinha muita experiência na hipnose tradicional, eu percebi, dentro de todas essas outras teses que nós chamamos de anímico-analítica, que ampara trabalhar com as leis sistêmicas, eu percebi que a hipnoterapia ela também precisava ser recriada, mas dentro daquilo que era preconizado pelas leis sistêmicas. Então, estar consciente, na postura de adulto, onde você
leva o seu cliente num estado alterado de percepção anímica. Como eu ia trabalhar com as leis sistêmicas, continuando levando o meu cliente a um estado alterado de consciência? O estado alterado de consciência, muitas vezes, você tem que colocar a pessoa num transe profundo. E se ela está num transe profundo, ela não está presente. O que diz a constelação? Você tem que estar ali presente com os olhos abertos. Essa dinâmica é levada para consultório. A única diferença é que na hora de fazer a hipnoterapia, que é a última parte do atendimento, você tem que fazer com que a pessoa coloque uma venda. Ela vai deitar naturalmente na cadeira de relaxamento do papai. Então você vai usar roteiros não só de relaxamento, como a hipnoterapia tradicional usa, mas roteiros de relaxamento sistêmico, que são criados com frases de cura especificamente para cada caso. Então, existem cenários, ela coloca a venda e ela vai começar a imaginar. Essa venda é para que ela possa imaginar. E também porque existem pessoas que não acreditam em mediunidade, que não acreditam em nada. Mas quando elas são levadas para esse estado alterado de percepção anímica, muitas começam a acessar, vem coisa, eu vi minha avó veio aqui me tratar, e a pessoa pode se assustar, dependendo do sistema de crença. E nesse atendimento em consultório, não é uma sessão espírita, e você não quer que a pessoa veja nada. Então a venda ela tem essa utilidade, facilita que a pessoa não abra os olhos, mas ela tem que estar presente. Ela não tem que estar dormindo, extremamente relaxada, e dormindo, ou ela tem que entrar num transe. Não é isso. Você leva ela para estar presente no aqui e agora, e nessa última fase, ela se torna muito mais forte e fácil de fazer, porque o trabalho, por exemplo, com a parapsicologia sistêmica, ele tem 4 fases. A primeira fase é a fase que envolve a anamnese sistêmica, falei direito agora? A anamnese sistêmica, junto com a análise sistêmica. Então você recebe seu cliente, ele preencheu um questionário com 33 perguntas. Essa é a anamnese sistêmica. E aí, com base nela, você começa a desenvolver a sua percepção. Cada resposta que ele dá, você começa a já captar o campo dele, o campo informacional, e depois você vai fazendo pergunta para completar algo que você quer saber um pouco mais ou que ele não respondeu mais profundamente. E aí você começa a dar corda, você dá corda. Se ele chega na criança falando mal da mãe, você dá corda e vai percebendo. Você vai dando corda, você vai fazendo perguntas e vai deixando para que você possa perceber o nível de vitimização ou de postura de criança que ele está. Qual é a postura de criança? Nós vamos ver isso. São várias posturas infantis. E a partir desse momento, então, você vai entrar na segunda fase, que é o movimento da alma. Nesse movimento da alma, você vai mostrar para o seu cliente todo o desrespeito às leis sistêmicas, todo o desrespeito que ele praticou em relação ao pertencimento, à hierarquia e ao equilíbrio nos relacionamentos. E também vai mostrar para ele como isso se deu, o desrespeito às forças do amor, às leis sistêmicas, às ordens do amor, a mesma coisa, dentro do sistema familiar. E a partir desse momento ele fica impactado, porque aquele cliente, por exemplo, aquela mulher que tinha raiva da mãe, achava que tinha que mandar na mãe, que sabia mais da mãe, você mostra para ela, e aí você usa as técnicas que esse método tem, mostrando o quanto ela foi arrogante, o quanto ela não teve gratidão pela vida que chegou até ela, o quanto que ela errou muito mais do que a mãe, porque ela só apontava defeito. Então você provoca um choque onde a pessoa ela começa a ficar pequena, a perninha dela começa a ficar pequenininha, parece uma criança que a perna não chega no chão. Quando ela começa a ter um choque e perceber a forma arrogante que ela olhou, por exemplo, é só um exemplo, para a mãe dela. E depois você entra na terceira fase, que é a fase do movimento do espírito, onde são feitas as reconciliações. Então, o seu cliente ele percebe-se como um grande instrumento de cura, por mais doente que ele esteja, por mais Zé Ruela ou Maria Ruela que ela acha que não tem valor, por mais falta de força para ir na vida, ela não encontra sentido mais, tanta depressão que ela não encontra mais sentido. Muitas vezes ela até pensa em se matar. E aí você mostra para ela que ela tem muito valor dentro do sistema familiar dela. Sistema familiar, ou seja, alma sistêmica de vivos e mortos. E aí ela se coloca... Ela não olha mais para as dificuldades que ela tem, as queixas que ela trouxe para tratamento. Ela olha com uma grande força, uma grande gratidão. Eu tenho força de ajudar a minha família praticando reconciliações. Reconciliações que têm a ver com a vida dela,
com pessoas que ela precisa se reconciliar, que ela teve conflito, atritos, e também ela provoca um grande processo de reconciliação atemporal. Então, se ela tem um conflito com o ex-marido, e ela precisa se reconciliar com ele, porque ele é o pai certo dos filhos dela, e ela não começa a ver isso, através do tratamento ela começa a perceber que ela tem que perceber se ele foi um péssimo marido ou não, ou se ela foi uma péssima esposa ou não, é o pai ideal para os filhos dela, para os filhos que ela tem. Então, ela começa a desfazer a parentificação. Mas ela precisa também olhar para todos os relacionamentos dos ancestrais que houveram conflitos. Por isso que se chama de reconciliação atemporal. Aí, essa terceira fase, que é o movimento do espírito, onde se faz as reconciliações, que onde, especificamente, nós vamos usar o quê? O protocolo de atendimento que a hipnoterapia sistêmica traz, que se chama imaginação criativa de cenário. Por que imaginação criativa de cenário? Porque a pessoa vai imaginar cenários diferentes e ela vai trazer, vai imaginar que nesses cenários existem pessoas vivas e mortas da família dela e até mesmo pessoas que não são da família, para que os processos de reconciliações ocorram. Então, a hipnoterapia tradicional, que busca um estado alterado de consciência, sempre vai trabalhar com perdão. Já a hipnoterapia sistêmica vai trabalhar com reconciliações, porque são dinâmicas que vão exigir diferentes reconciliações. Uma dessas dinâmicas de reconciliação, ao qual o perdão vai ser buscado, é quando o pequeno pede perdão para o pai ou a mãe. O pequeno é o filho. Então, desde que não haja abuso de um pai em relação à filha, esse é o movimento. É importante que nós percebamos, então, que para buscar essas reconciliações, é preciso que você tenha um conhecimento de tudo que atuou na vida do cliente e também no sistema dela, para que você possa fazer com que ela possa imaginar aquele cenário que contém pessoas vivas ou mortas, para que ela possa, então, praticar essas reconciliações. Então, a hipnoterapia sistêmica, como é um protocolo que é sempre o mesmo, quer dizer, toda forma de terapia tem que ter seu método e seu protocolo. O protocolo é sempre o mesmo, mas você pratica de forma diferente, porque cada pessoa está inserida no seu sistema familiar de forma diferente, trazendo os problemas diferentes. Por que os cenários são os mesmos? Igreja, ali você consegue associar a sua dificuldade com seus bisavós. Trabalham-se 5 gerações, bisavós, avós, pais, o cliente, os irmãos, as pessoas que foram importantes a nível de relacionamento afetivo, os filhos e sobrinhos. São 5 gerações. Então, todo emaranhado, tudo aquilo que te acontece, o intrincamento, a identificação, a maior parte dele nós começamos a ver que nós estamos identificados e intrincados com nossos bisavós. Os avós vêm para nos desidentificar, desassociar daquela dificuldade. Depois nós vamos para um orfanato, para olhar para todas as crianças do sistema que foram abortadas, independente do cliente ter ou não. Natimortos, que foram abandonadas. Mesmo que o cliente seja um homem, ele tem força para ir lá e tomar o seu filho também, que ele pode ter abortado, um irmão que ele perdeu na juventude. Então, esse cenário do orfanato é muito importante. E aí você consegue imaginar que aquelas crianças todas que estão ali usando roupas antigas, roupas atuais, do século passado, retrasado, são as crianças da sua família, que elas estão sendo sempre bem cuidadas por freiras que são enfermeiras. Dentro do nosso inconsciente coletivo aqui do mundo ocidental, o inconsciente traz com que quem cuida da gente, como era antigamente, na Primeira Guerra, eram enfermeiras que no primeiro momento também eram freiras, até que pessoas, mulheres do povo, aceitassem também essa função. Então, você vai tomar a força dos seus antepassados, isso é muito importante, isso é um cemitério, as pessoas têm medo de cemitério, mas ali é um cemitério onde você não precisa ter medo, porque toda a força dos seus antepassados chegam até você. É como se fosse aquele filme antigo, Highlander, que você recebe aquele raio, aquela força, né? São processos de visualização, de imaginação, que traz também a visualização como acessório, que são muito importantes. Depois, a casa da sua infância, seja um apartamento, uma chácara, uma casa, você se vê com 5 anos, porque até os 5 anos, a sua alma cria
movimentos de fidelidade, de lealdade, de vínculo, onde as frases são ditas, eu por você, eu morro por você. Tudo isso tem que ser desfeito nessa casa. Depois, você já como adulto se vê olhando para cada pessoa que você se relacionou de maneira importante, um ex-marido, um ex-namorado. Ali você causa um processo total de libertação e de liberação. Porque há pessoas que se divorciam, mas aquele divórcio que aconteceu, por exemplo, há 12 anos atrás, continua atuando na vida dela de maneira pesada. Então é preciso que seja vivido um luto para que esse relacionamento tenha um fim e cada um consiga se libertar e seguir a sua vida com gratidão, com assentimento de tudo de bom. Se não tivesse algo bom, você não teria se relacionado com aquela pessoa. O problema é que a gente só vitimiza. Ah, minha ex-namorada, minha ex-noiva. Então você se finda com gratidão, assentindo a sua história de vida, que em algum momento você teve uma pessoa que foi importante ali. E aí você vai para aquele momento mais importante para aqueles que são casados, que você se vê na sua casa e aí o relacionamento pode estar em crise, pode ter já acabado, divórcio, mas você tem a oportunidade de imaginar seus filhos, independente da idade deles, podem ser adultos, adolescentes, todos também com 5 anos, onde todas aquelas causas ocultas, aqueles traumas aconteceram, toda a programação que você fez em relação à alienação parental, você vai o quê? Consertar tudo aquilo. Então são as frases de cura. Agora você pode amar seu pai da mesma forma que você me ama. Tudo que você tem que vem do seu pai me dá muita alegria. E vice-versa, né? Vice-versa porque às vezes é o homem também que precisa estar em condição de olhar para os seus filhos quando pequeno. E quando você faz tudo isso, nesses vários cenários, um grande peso sai de você. Você se sente totalmente aliviada. Aí nós entramos na última parte, porque é um tratamento tão forte, tão poderoso feito na alma, significa que todas as amarras que você teve, todos os bloqueios, foram dissolvidos. Você vai ter uma janela de cerca de 5 minutos, sem qualquer bloqueio, porque você está num estado alterado de percepção anímica ainda, e ali não há bloqueio. Nesse momento, você entra naquela fase da criação. Você pede para a pessoa, sempre a música é muito importante. Sempre tem uma música especial já testada para cada cenário desse. Você pede para a pessoa visualizar tudo que ela quer para ela criar a imagem, imaginar tudo que ela quer para ela e para aquelas pessoas que estão mais próximas. E aí, essa é aquela criação quântica, né? Que você vai em outra dimensão, busca as partículas quânticas e no momento quântico, essas partículas vão materializar na sua vida, nessa dimensão fenomênica, aquilo que você quer. Um carro, um casamento, uma saúde, etc. Só que depois desses 5 minutos, algumas barreiras ainda vão voltar. Porque você precisa de uma vida inteira para se conhecer. Não é porque você fez um tratamento mesmo profundo, através dessa dinâmica de alma, que tudo vai ser desvendado e dissolvido. Você faz uma constelação hoje, daqui a 2 meses você faz outra, você faz um tratamento no ano que vem você faz outro. Mas você tem aquela janela de criação de 5 minutos. É isso que é importante. E essas criações são criações quânticas que acontecem aqui, nessa dimensão anímica. Aí vai criar uma ressonância de criação de um processo quântico que vai atuar nessa outra dimensão. Por isso que nós falamos que dentro dessa condição de trabalho que cria uma estrutura para essa forma de atendimento, que é anímico-analítica, ela se baseia em várias teses que vão criar uma estrutura. São teses estruturais: física quântica, transmissão transgeracional, análise transacional, estudo dos campos morfogenéticos de Rubischeldt, a nova biologia, teoria geral de sistema, teoria anímica, o estudo sobre DNA mais recente, tudo isso cria uma estrutura e onde você traz então uma boa base teórica e científica para explicar como esse atendimento, através dessa ótica da visão familiar sistêmica, ele funciona. Então, você tem alguma coisa para colocar, Juliana? Não, seria isso então. Podemos encerrar. Um grande abraço para vocês. Até a próxima. Até a próxima.